Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês, a irmã Eva. Dessa feita quer deixar alguns versículos da palavra de Deus que se encontra no livro de Atos 9, 2 a seguir. Nos diz assim: E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daquela seita, que seja homens ou mulheres, o conduzissem preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitaneamente cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo, levantando-se da terra, abrindo os olhos, não viu ninguém, e guiado pela mão, conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada à direita, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e pondo sobre ele a mão, para que se torne-se a ver. E respondeu Ananias: Senhor, muitos ouviam a respeito acerca deste homem, quantos males tem feito os teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, entrando na casa e pondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, quem te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou-se a vista, e levantando-se foi batizado. Glórias a Deus, aleluia. Aqui a palavra do Senhor nos está dizendo a respeito de um jovem por nome Saulo. Saulo era um cidadão romano e defendia a lei dos romanos. E Saulo perseguiu o servo de Deus. Ele perseguiu os crentes, que levavam a palavra de Deus. Saulo, ele não sabia que ele estava perseguindo o próprio Jesus. Porque aquele que persegue o povo de Deus está perseguindo o próprio Deus. Mas Saulo, ele não conhecia porque ele ainda não tinha encontrado Jesus, E ele tinha poder ali, cartas, autoridade para prender todos os que invocassem o nome do Senhor. Por ser homem, mulheres, ele não tinha compaixão. Ia levar preso para Jerusalém. Mas Jesus, nosso Deus, estava de olho em Saulo. Porque o Senhor, ele não dorme, O Senhor, ele vê tudo. E o Senhor estava contemplando assim: Saulo, você vai cair nas minhas mãos, e quem vai te retirar das minhas mãos, Dura para te recalcitar contra os agrilhões. E aí, amados, que o Saulo pegou carta e foi para Damasco. Mas acontece que antes dele entrar na cidade, Jesus apareceu para ele. E ele não aguentou ver aquela luz, com aquele brilho tão forte, tão maravilhoso. E na mesma hora ele caiu por terra. E ele caindo por terra, ele não se enxergou mais, ele ficou cego. E ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele momento Saulo pôde observar que aquela voz não era a voz de um homem qualquer, aquela voz era uma voz diferente, mas aquela voz era do próprio Deus que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E na mesma hora ele diz: Quem és tu, Senhor? E Jesus responde: Eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Ele disse, agora ele logo responde: Senhor, o que eu devo fazer? O que farei, Senhor?
Aí o Senhor ordena para ele. Acontece que Saulo estava mais 2 companheiros, 2 homens, estava em 3 Saulo e mais 2. Mas só que os 2 eles não viram Jesus. Eles só escutaram a voz, mas não viu o Senhor. Somente Saulo ficou cego, porque só ele tinha o poder e a autoridade para prender todos que invocassem o nome do Senhor. Ele tinha autoridade de sumo sacerdote para prender todos que invocassem o nome de Deus, todos que pregassem o evangelho como eu estou aqui pregando. Falando de Jesus, ia ser preso. Mas aí Saulo, naquele momento, ele foi transformado. Naquele momento que ele ouviu a voz do Senhor, ele foi transformado, porque o Senhor, ele é poderoso. Ele transforma, né? Não tem coração que ele não possa transformar. Às vezes as pessoas não gostam de crente, ou Deus crente, a palavra de Deus, que não teve um encontro ainda com o Senhor. Porque na hora que tiver um encontro com o Senhor, ele vai ser transformado, igual Saulo foi transformado. Aleluia. Os varões ouviu a voz e não viu ninguém. Saulo disse: o que devo fazer? Aí o Senhor ordenou: olha, entra na cidade na rua direita e lá te digo o que vai fazer. E ele começou a entrar em jejum e oração, né? E o Senhor mostra para ele um homem entrando, por nome Ananias, orando para ele, para que ele recuperasse das vistas. E o mesmo anjo aparece a Ananias, né? Fala: Ananias, eis-me aqui, Senhor. Aí o Senhor fala: olha, vai lá na cidade de Tarso, porque lá tem um homem por nome de Saulo, e ele está orando. Em uma visão, e o homem, Ananias, põe sobre, aleluia. E havendo Damasco certo discípulo chamado Ananias, e disse ao Senhor, em uma visão, Ananias, ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe: o Senhor, levanta-te e vai na rua chamada à direita, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e pondo sobre ele as mãos para que se retorne a ver. Olha aí, aquele homem que perseguiu o povo de Deus, naquele momento ele estava orando, né? E o Senhor permitiu que ele tivesse uma visão, que entrava um homem por nome de Ananias e colocava as mãos sobre ele e orava para ele, ele voltava a enxergar, a ver, né? Mas só quando o anjo falou para Ananias logo teve medo, porque Ananias sabia que Saulo ele era uma pessoa violenta com os crentes. Ele, né, participou da morte de Estevão, ele não perseguiu os crentes, tinha carta, autoridade para prender todos os que invocassem o nome do Senhor. Aí respondeu: Senhor, muitos ouvia deste homem, quantos males têm feito teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Vai, Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar a minha palavra, aleluias, né? Vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Reis e filhos de Israel, e Saulo, ele era um escolhido do Senhor. Aí quando Deus fala assim para Ananias, aí se ele encorajou, né? Sendo assim, né? E aí eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome, porque, né, muitas aflições ele ia passar para levar o evangelho, porque o próprio povo dele tinha dado carta, autoridade para prender os crentes. De repente chega lá pregando a palavra de Deus, falando de Jesus, ele ia passar por muitas provas, mas Deus era com ele como foi. Então o Senhor disse: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e pondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo. Olha só aí, Ananias já chama ele de irmão, né? Irmão Saulo, o Senhor Jesus, quem te apareceu no caminho por onde vinham, enviou para onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Maravilha. E naquele momento que Ananias orou, logo caíram dos olhos como umas escamas e recuperou-se as vistas e levantando foi-se batizado. Naquele momento Ananias orou para ele voltou a ver, ele voltou a enxergar. E ali aquele homem que tinha poder, autoridade para prender os crentes, ali começou a falar. Já pensou como foi quando ele voltou pregando a palavra de Deus? E o Senhor mudou o nome dele, né? O Senhor disse Saulo. Ele era o Saulo que perseguia o povo de Deus.
Eu disse, olha, você não vai chamar mais Saulo, mas sim Paulo. Então o apóstolo Paulo, o nome dele era Saulo. Né? Quando ele perseguiu o povo de Deus, ele chamava Saulo. Mas depois que ele converteu no evangelho, o Senhor mostrou para ele, mudou o nome dele para Paulo. E Paulo foi um pregador abençoado da palavra do Senhor. Porque Deus, ele salva. Deus, ele perdoa os pecadores. Não tem pecado que o Senhor não perdoa, não se blasfema contra o Espírito Santo de Deus. E que o Senhor Jesus possa falar no teu coração, através desta mensagem, que não é minha, mas é do Senhor Jesus. E se você possa, ver como Deus, nosso Deus, ele é poderoso, que assim o Senhor te abençoe você, em nome do Filho amado Jesus Cristo, te guarda, te livre de todo mal. E vamos, fazer a obra de Deus. Se você gostou, de seu joinha aí, tá? Seu like, ok? E até o próximo vídeo. Deus.